o Senhor continue abençoando esta noite. Veio com o irmão Marcelo, o irmão Sérgio, sua esposa e seu menino. Deus abençoe. Estão ali atrás, sentam-se bem no nosso meio. Graças a Deus. Nós vamos diretamente à palavra. Eu tenho umas notas para fazer, mas vamos deixá-la para o final. Coloque-se em pé e abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14. Eu vou começar este assunto hoje e vamos deixá-lo o restante para uma próxima oportunidade. Visto que é culto de ceia, não queremos tomar muito tempo. Vamos falar sobre redenção pelo poder. Falamos já sobre redenção pelo sangue. E hoje vamos falar redenção pelo poder. Êxodo 14, versículo 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Midgol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, ou Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, estrategicamente Deus mandou que o povo recuasse ou andasse em círculos. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães, e sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te demos falado, ou que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre.
o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Querido Deus, vivifica a tua palavra em nós, ó Pai, que possamos ver a tua mão mais uma vez agindo a nosso favor, como o Senhor agiu naquele tempo, Pai. Ajuda-nos nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Primeiro eles obtiveram redenção pelo sangue. Primeiro eles obtiveram redenção, que quer dizer liberdade, por ter aceitado, por ter cumprido, por ter feito aquilo que Deus ordenara que fosse feito, aquilo que Deus ordenara que fizesse. E por eles ter posto em prática o que Deus ordenara através do profeta Moisés, eles obtiveram redenção pelo sangue, porque eles colocaram o sangue nos umbrais de suas portas. E o único requisito era: coloque o sangue no umbral da porta. Se não colocar o sangue, haverá morte. Eles assim o fizeram, e suas casas foi livre da morte, e Deus os libertou, e Deus os deu redenção. E eles saíram do Egito para ir para onde? Para ir à terra que Deus prometera. Em Êxodo 13, 14, a palavra do Senhor diz assim: se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte dizendo: o que é isto? Porque aquela Páscoa foi instituída para sempre em Israel. Ou seja, eles mataram o cordeiro, eles comeram a carne do cordeiro, simplesmente não necessitava mais pintar os umbrais da porta, porque aquilo foi o livramento que Deus dera lá no Egito. Porém, a Páscoa foi instituída em Israel. E Deus, dando sua lei e sua orientação, Ele disse: se lá no futuro o teu filho, o filho de um hebreu, perguntar: pai, que culto é esse? Para que isso? Porque esse cordeiro, eu não vejo a família do vizinho fazendo, eu não vejo os colegas de outras nações fazendo, se assim eles tivessem. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Se o teu filho perguntar: pai, por que nós, nesta mensagem, somos diferentes? Por que temos um culto diferente? Por que nossa vestimenta tem que ser diferente? Por que nosso porte, nosso comportamento é totalmente diferente? É algo estranho, diferenciado, distinto de todos, de todas as nações, denominações, pessoas que não conhecem o que você conheceu. Então você dirá: esse é o nosso culto, porque Deus nos tirou com mão forte do Egito. Eles poderiam dizer, acrescentar tudo isso: éramos escravos, debaixo de um jugo, muito embora eles tinham comida, muito embora eles tinham um teto, muito embora tinham casa, muito embora eles tinham providências ali, porém não liberdade. Mas eles poderiam dizer: Deus, Filho, nos enviou um profeta. Esse profeta veio comissionado pela coluna de fogo, e esse profeta nos tirou com assim diz o Senhor do Egito. E Deus, através desse profeta, nos deu uma lei diferente. Por isso somos diferentes. Por isso somos distintos. Eles tiveram redenção. Redenção pelo sangue. Nada mais precisaram fazer, senão expor o sinal, senão comer a carne do cordeiro. E explicamos isso naquele culto passado. Deus prometeu que lhes daria a terra, era deles. Deus já tinha prometido a Abraão: Abraão, toda essa terra é tua, Abraão, tua e de tua descendência, tua e de tua posteridade.
Então Abraão armava sua tenda no sul, no norte, ao oeste, ao leste, um tempo aqui, um tempo ali, porque Deus disse: percorre a terra, Abraão, demarca a terra. Todos aqueles termos era de Abraão e de seus filhos, muito embora ele era peregrino em terra estranha, mas chegou o tempo de Deus cumprir sua palavra. Deus envia um libertador a Israel, e esse libertador agora vem com: assim diz o Senhor. É tempo de nós herdarmos a terra, é tempo de Deus cumprir o que prometera. Volte para Jeffersonville, é tempo de que aqueles 7 selos se abram, para que a igreja possua sua terra. Aleluia! E Deus prometeu a terra, era deles, porém Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca prometeu que seria um mar de rosas, e é o ponto que eu vou bater nesta noite. E no próximo culto, se o Senhor permitir, nós vamos ter um culto com cura divina, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Moisés disse algo para eles que foi inspiração divina. Quando o povo começou a dizer: Moisés, nós não te falamos no Egito que era melhor nós ficar lá? Nós não estava nem reclamando tanto assim. Nós tinha comida no Egito, estava tudo bem conosco, e se é por sepulcro, não havia sepulcro no Egito? Para que morramos agora nesse deserto? Olha o que Moisés disse. Disse, porém, ao povo: não temais. Não temais. Moisés não subiu ali em uma rocha e deu uma lição de moral neles. Não, eles estavam amedrontados. Eram operários, trabalhadores. Havia anciãos ali, pessoas cansadas, famílias inteiras, mães. E agora eles estavam alegres, vindo para a liberdade. Mas de repente o caminho é aqui e Deus diz: Moisés, mande eles para a direita ou para a esquerda. E Moisés começa a levar eles para um caminho e eles começam a dizer: meu Deus, mas aqui não é a direção, algo está errado. E eles precisavam confiar na liderança de Deus através de Moisés. Deus tinha um propósito com aquilo. Deus começou a rodear eles por ali. Aí os espias disseram ao rei: olha, o povo está perdidinho. Eles não sabem o que fazem naquele deserto. Aparelharam-se os carros. Deus endurece o coração de Faraó, mas Deus tinha algo em sua mente. O maior problema dos egípcios, ou melhor, dos hebreus, estava por vir, mas Deus tinha algo em sua mente. E de repente aquele povoaréu, na frente o mar vermelho, ao lado rochedos, e olhavam para trás a nuvem de fumaça, e o galopar dos carros, dos cavalos egípcios vindo ao seu encontro. Eles começaram a dizer: não te falamos, Moisés, que era melhor nós ficar no Egito, servir ao faraó, do que morrer nesse deserto. Moisés não disse assim: mas que coisa, vocês, isso e aquilo. Não, ele disse assim: não temais. Quando a situação fica difícil, você ouve uma voz dizendo: não temas. Dizem que na Bíblia está 365 vezes a palavra não temais. Para hoje você tem um não temais. Se amanhã você ver Faraó vindo com seus carros, os problemas, porque Deus nunca disse que impediria os problemas, Ele só disse: a terra é de vocês, vão e possuam a terra. Eu prometia de vocês. Deus não prometeu que seria fácil, eles teriam que lutar por ela, mas para cada dia você tem um não temas.
Quando Jesus saiu da sepultura, geralmente ele falava: não temas, não tenham medo, eu estou convosco. Ele disse durante as eras, quando nossos irmãos enfrentaram a fome, a expoliação, enfrentaram as arenas, a espada, a vergonha, a nudez. Veja o que o Espírito diz àquelas eras: não temas, não temais, ser fiel até a morte, ele disse. Não temas, não te esmoreças. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos. Você sabe que no Tabernáculo Brana há uma frase do Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Não fique você buscando, expressando interrogação: mas Senhor, mas por que isso, Senhor? E agora, Senhor, esse problema, Senhor? E mais esse problema, Senhor? Não, não, fiquem tranquilos, fiquem quietos, não temais, não temais, estejai quietos e vede o livramento do Senhor. Agora Moisés disse isso aqui por inspiração. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus não mostrou uma visão para ele. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará, ou vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, estes homens que vocês viram, estes homens que batiam com o látigo egípcio em seus lombos, faziam vossos filhos trabalhar até não poder mais ter força, e os anciãos, e carregar pedras, e construir monumentos, e fabricar tijolos. Estes egípcios que vistes hoje, nunca mais vereis. Glória a Deus. Por que nunca mais vereis? Ele não sabia, mas eles seriam afogados no Mar Vermelho. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, se Deus disse que não era fácil, a história se repete. Estamos aqui no terceiro Êxodo. Você expôs o sinal, você creu na palavra. Você sabe que você tem um cordeiro que foi rasgado no entardecer. Há uma morte campeando em todos os lugares da terra, mas você creu na mensagem. Diz o profeta: não é só questão de crer, creia e obedeça, porque a fé sem as obras, ela é morta. Agora você está protegido, nós estamos de saída. Mas ele nunca disse que seria fácil. Vamos ler em Êxodo 13, versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Você tem coluna de fogo? Você tem uma nuvem te indicando o caminho? Você tem um Moisés, um profeta com um cajado na mão? Aleluia! Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos agora no 22, no capítulo 14. Ainda no capítulo 14, versículo 15 e 16.
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles. E para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A nuvem se parou entre eles. Para os egípcios, a nuvem era escuridão. Eles não viam nada de clareza naquilo. Eles não viam nada de revelado naquilo. Eles não viam nada de extraordinário naquilo. Mas para os filhos de Israel, a nuvem trazia luz. Aleluia! Glória a Deus! Por isso nós cantamos: a luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. Aleluia, glória a Deus. Depende do lado que você está. A nuvem só vai servir de claridade, de luz, como pregou o profeta. Shalom, bom dia, igreja, o novo dia tem chegado. Depende do lado que você está. Se você está do lado do profeta Moisés, se você teve uma redenção pelo sangue, se você está dando os passos corretos, é claro que a nuvem traz clareza. Mas se há uma perseguição, se há um povo perseguindo, tentando desfazer, a nuvem é escuridão. A nuvem é escuridão, mas graças a Deus para nós ela é clareza. Glória a Deus. Disse Moisés: não temas, não temais. E eu quero ler um pouquinho da mensagem. Eu sei, porque muito embora nós estamos tão felizes, tão contentes, tão realizados, nossa alma tão repleta, sabemos que as lutas, elas vêm ao nosso encontro a cada dia. E somos humanos. E somos frutos do pó. E diz a Bíblia que Ele sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó, por isso nos compreende, por isso Ele trata conosco de uma maneira, porque Ele mesmo tomou a nossa forma para que entendesse você. Ele sabe entender a dor de uma mãe, Ele sabe entender a dor de um pai, porque Ele esteve caminhando aqui na terra. Foi Ele que nos criou, foi Ele que te gerou no ventre de tua mãe, no oculto. Pensa que Deus está alheio ao acontecimento da tua vida? Ele não está distante. Uma vez Ele disse em uma das eras: eu sei a tua pobreza, conheço a tua situação, mas tu és rico. Sei do teu esforço, da tua prova, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Agora,
Muitas vezes um cristão se pergunta: por que nos encontramos em tantos problemas? O que faz com que os problemas venham? Por que deveria um cristão estar sempre perplexo? Por que tudo não deveria simplesmente correr perfeitamente bem para um cristão? E às vezes, nós temos mais problemas quando nos tornamos um cristão do que quando éramos pecadores. É claro, está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu, Ele disse: haveria muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que estariam além de nosso entendimento. Mas isto sempre é feito para o nosso bem, muito embora nós não venhamos a entender no momento. Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então não seria assunto de fé. Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você creia. Ele não deixou o sentido do olhar para nós guiar nossa alma. A alma não é guiada pelo o sentido do olho, da visão ou da audição. A alma é guiada pelo sentido da fé. Então não seria assunto de fé para nós. Nós iríamos com um conhecimento. Ah, eu sei, esse problema está vindo por causa disso, daquilo outro, e depois vai acontecer. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de pessoa é essa que foi chamada para caminhar por fé, que saberia o porquê das coisas? Isso não seria fé. Por isso, diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se aproximem dele, se aproximem com fé e creia que ele é galardoador daqueles que o buscam e os ama. Porque muitas vezes você coloca em questão o amor de Deus para com você. E eu quero te dizer uma frase que é muito dita, mas oxalá ela saia ungida: Jesus, irmão, Ele te ama. Amém. Muito mais do que você possa imaginar. Agora, nós o fazemos, e nós o temos, e nós cremos pela fé em sua palavra, porque vai contribuir para o nosso bem. Mas que resultado me trará essa prova? O que eu tiro de bem disso? Vai contribuir para a nossa fé, para o nosso bem. Se nós pudéssemos agarrar isto, se nós pudéssemos compreender que todos nossos problemas, todos nossos desalentos, e se pudéssemos perceber que aquelas coisas são para o nosso bem. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro. Ah, mas veio prova, já não vem mais na igreja. Veio prova, não canta mais. Veio prova, não adora mais. Veio prova, desanima. Veio prova, não é mais salvo. Não. Aí que Deus espera de você o melhor. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro. Por isso Deus está nos dando estas provas. Depois de nos tornarmos propriedade dele, nossa confissão, nosso batismo, nossa promessa de caminhar na vida por ele, então toda prova que vir sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. Isto nos traz a um lugar onde Deus pode fazer-se mais real para nós do que ele era antes de vir a prova. Lembre-se, em todas essas coisas,
Satanás tenta nos deixar nervosos, agitados, que nos leva a pensar: oh, por que isso aconteceu? Por que não poderia ter sido de outra maneira? Estas são as horas cruciais que nos apertam em areias sagradas. Isso está na Bíblia. Lembre-se, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você, até que seu propósito, o propósito de Deus com você, termine. Não há nada que possa acontecer a você, a menos que Deus permita. Ou Deus não sabia? Acaso está Deus alheio do ocorrido? Não sabe Deus quantas vezes uma mosca pisca seus olhos durante a sua existência? Não sabe Deus se caiu, se desprendeu-se uma folha que amarelou-se ali da laranjeira? Cai porventura uma folha da árvore sem que Deus saiba? Não. Quanto mais Ele é conhecedor da tua vida, quanto mais Ele é conhecedor das tuas idas no médico, daquele assunto na justiça, daquele problema financeiro, daquela situação em teu lar, em teu casamento, seja o que for, não, Ele não está alheio, Ele é sabedor, Ele conhece. Você crê que Ele conhece? Você já falou com Deus a respeito disso? Você já conversou com Deus? Como um amigo conversando com um amigo, não um Deus distante, com uma oração que mais parece uma reza, não uma oração de amigo, uma oração de filho, realmente uma conversa, porque Deus disse. Você pode dizer: bom, mas por que eu falar? Não sabe Ele? Ele sabe, mas Ele quer ser tão próximo de ti, e de mim, e de nós, que Ele disse: venha, assenta-te comigo, venha arguir-me, venha mostrar a mim tuas perguntas, vamos dialogar, em outras palavras, vamos conversar. Diz a Bíblia em uma parte: mostre-me as tuas razões. O porquê você está precisando disso? O porquê você quer isso? Por que você está pedindo, filho? Ah, pai, eu quero, eu preciso, devido a isso, aquilo outro. Eu preciso da minha saúde devido a isso, meu pai. Eu preciso da minha esposa, eu preciso do meu amigo. Ó Senhor, meu Deus, meu pai, meu amigo. Deus chamava Abraão de meu amigo. Vamos à casa de um amigo, vamos visitar aquele amigo. Amigo é aquele a quem você confia. Amigo é aquele que você pode ser íntimo com ele. E se você não tem amigos na terra, se estão escassos, como disse o profeta em uma mensagem, uma das coisas que está acabando é a amizade. Na mensagem, levantando e tirando da história, porque vivemos numa era laodiceiana: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eu tenho 1.100 e poucos amigos, mas o colega do lado não é amigo. O irmão que senta no banco com ele, que lava os pés no dia da ceia, não há comunhão com ele. Uma das coisas que está acabando é a amizade. Mas não deixe você ser influenciado ou envolvido ou engolido pelo espírito de Laodiceia. Nós precisamos uns dos outros, porque o mandamento é o mesmo:
Quando o mundo ver que vocês se amam realmente, eles dirão: esses são discípulos de Jesus. Quando José viu lá no Egito que havia um irmão dele que disse: não, por favor, libera meu irmão mais novo, meu pai já tinha um outro que ele amava, e se nós perder esse, nosso pai vai morrer de desgosto. Libera ele, deixa ele ir, deixa eu ficar preso no lugar dele. Quando José viu que eles estavam se amando, que um podia tomar o lugar do outro, ele começou a chorar. Começou a chorar e disse: eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Não temais, não tenham medo, isso foi para livramento de vidas. Como às vezes a rotina da vida, como às vezes a frieza começa a nos separar, a nos separar, a nos separar, a ponto de você achar que você é autossuficiente. Se você achar que você é autossuficiente, eu te digo, você está em Laodiceia, porque Laodiceia é autossuficiente. Rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Minhas crianças não precisam participar do evento na igreja, eu dou conta de ensiná-las. Se fosse necessário, eu bem sei que você daria conta. Mas se tem um grupinho, se tem um círculo de amizade, umas sementinhas que podem ser plantadas em seus corações e elas crescerem, sabendo que tem amizades na casa de Deus, porque logo em seguida despertará amizade pelo filho do vizinho. E como é o filho do vizinho? Um pequeno grupo de jovens, adolescentes, se reunindo na igreja, seja o número que for, para dialogar, para conversarem, para falar de coisas em comum. Disse o profeta: se você vê uma mocinha, ou uma menininha, que está sempre grudada na saia da avó o tempo inteiro, duas coisas: ou ela está deslocada, ela não está conseguindo se achar em uma amizade, porque o normal é ela procurar outra menininha, ou então a vovó tem uns docinhos na bolsa. Então, mãe, não pensa que você vai criar um sistema, um mega sistema de aço ou de concreto em torno da sua filha, em torno do seu filho. Você vai criar ao seu modo e não precisa de amizade de ninguém. Precisa. Deus nos fez assim. Jesus podia executar o seu ministério sozinho. Ele começou a chamar. Ele sabia que Pedro era um problema, mas Pedro, deixa a tua rede aí. Vem aqui, Pedro. E chamou André, e chamou Filipe, e aqueles homens que eram seus amigos, seus companheiros. E na hora crucial de sua vida, na hora de dificuldade, no seu Getsemane em todos os sentidos, ele disse assim: vamos, meus amigos, velai comigo em oração. E você só sabe o que é isso quando você está passando um Getsemane, uma escuridão em tua vida, quando a tua hora chega, porque chegou a hora para Jesus. E ele orou: Pai, eu sei que para esta hora eu vim, mas se possível, passa de mim este cálice. Todo o tempo ele sabia que aquela hora chegaria, mas agora ele estava orando: se for possível, mas se não for, faça a tua vontade, não a minha. Ele veio procurar seus amigos. O sono era tão profundo, a escuridão era tão densa. Havia um negror horrível naquele lugar. Todos os demônios vieram para aquele momento, um momento de opressão. E há um momento de opressão maior na vida da igreja do que esse tempo. 200 milhões foram soltos sobre a tua família, sobre nossos lares. Mas, irmãzinha, como disse aquele garotinho lá na caverna,
Quando o eletricista desligou a luz: irmãzinha, não te apavore, há um homem aqui que pode acender a luz. Se existe 200 milhões de demônios, mas o anjo forte desceu, pôs um pé sobre a terra, outro sobre o mar, aleluia, com a espada desembainhada, em defesa do seu povo, aleluia. Não temas. Jesus voltou, observou os seus discípulos, eles estavam dormindo. Ele disse: vocês não conseguiram velar comigo em oração, nem por uma hora. Ele precisou de amigos. Eu preciso de amigos. E Deus tem me dado amigos. Valorize as amizades. Valorize. Programe teu tempo. Combine um momento de confraternização, de visita um na casa do outro, para rir um pouco, para brincar um pouco, para descontrair um pouco. Você é humano, você não é um super-homem, você não é feito de ferro. E você saberá muito o que é dizer: irmão, ajuda-me em oração, ajude-me em oração. Eu estou passando um momento crucial, estou pisando em areias profundas, onde às vezes é tão difícil dar o próximo passo. Mas, disse Moisés, não temas, não tenham medo, não se apavorem. Os problemas que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Qual é o problema que vem ter o caos? Qual é o problema? É enfermidade? É tristeza? É depressão? É frieza? Qual é o problema? É a morte vagueando? Não temas. Esses egípcios que vocês viram hoje, vocês nunca mais verão. Estas são as horas cruciais que nos apertam em areias sagradas. Isto está na Bíblia. E lembre-se, não importa qual seja a angústia, Satanás não pode tomar sua vida. Não há nada que possa acontecer a você, a menos que Deus permita. Não há mal que possa vir, a menos que Deus permita. E é para seu bem que Ele está trabalhando. É para seu bem que Ele está trabalhando. Satanás não pode tomá-los. Ele não pôde afogar Noé no dilúvio, até que o propósito de Deus tivesse sido cumprido. Ele não pôde queimar os jovens hebreus na fornalha, até que o propósito de Deus se houvesse cumprido. Ele não pôde matar a Jó com chagas e problemas, até que o propósito de Deus se houvesse cumprido. Nem os leões puderam devorar Daniel, até que o propósito de Deus houvesse cumprido. Nem a morte, a velhice puderam tomar a Abraão, até que o propósito de Deus fosse cumprido. E nem pode tomar a você ou a mim, até que o propósito de Deus em nossas vidas se tenha cumprido. Então isso nos traz consolação. Então você chega a um lugar de tranquilidade. Você não está apavorado, você não está sem saber o que fazer, simplesmente você está confiando na mão imutável de Deus. Não importa o diagnóstico médico, não importa o que disse o advogado, não importa o que disse quem lá quer que seja, o que importante é o que ele disse. Agora, e por que Deus permite que venham problemas? Por que, Senhor? Deus coloca arreio nos problemas. Deus coloca freio neles. Alguém já viu um cavalo ser encilhado?
quando eles colocam aquele ferro dentro da boca dele, eles vão amarrando aquelas curiama, e o animal não é dono mais de si. Qualquer pequeno garotinho leva agora, para a direita, para a esquerda, corre. Deus coloca arreio nos problemas, coloca freio neles e faz com que obedeçam a Ele. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Não tinha havido arco-íris até que o dilúvio veio. Mas depois Noé foi pressionado a uma condição em que ele estava, flutuar 40 dias e 40 noites debaixo de uma tempestade, e a pequena arca betumada subindo e descendo nas águas. Foi depois que a inundação passou que ele viu o arco-íris pela primeira vez, o pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois que ele passou pela tribulação, só então ele viu a promessa. Esta é a maneira que você vê a promessa, depois que você tenha passado através da tribulação. Assim diz um poema: devo eu facilmente ser levado ao céu em um leito florido, enquanto outros lutaram para alcançar o prêmio, navegando através de mares de sangue? Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos dar: provas e tribulações. É melhor que conforto e paz. Nosso conforto está além do rio. Há uma escritura que diz: levantai e andai, não é aqui o vosso descanso. Nosso conforto está além do rio. Aqui nós somos lutadores. Aqui você não larga a arma nem um minuto, mas lá todas as armas estarão penduradas, todas as Bíblias fechadas, a poeira da batalha aqui embaixo dissipada, e Ele aparecerá na beleza da sua formosura e dirá: não chores mais, tudo tem passado, e Ele secará de nossos olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Aleluia. Querido e amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender teus propósitos e ajuda-nos a conquistar o que é nosso, Pai. Crer em cada uma de tuas promessas, sabendo que somos possuidores de todas as coisas. Ajuda-nos a esperar, Senhor, por teu tempo, pacientemente, ó Deus, sabendo que o Senhor tem todas as coisas em teu controle. Ajuda-nos a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu peço para o irmão Adão vir cantar o hino, peço para o conjunto subir. Glória a Deus. Está de pé, irmãos. Luz deste dia chegou. Levanta-te e vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou.
Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este primeiro grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. A verdadeira igreja, a verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Glória a Deus. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para sermos a santa convocação. Tem nos atraído pelo poder vivificador. Aleluia! Glória a Deus. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro.